Bom dia a todos. Então, aula de história, segundo capítulo ali de vocês ali, estamos ali na aula 16 da página 19, expansão e reforma, expansão da reforma e a contra-reforma da Igreja Católica. Deixa eu ver se eu estou... É isso mesmo. É bem isso. Bem, o capítulo de vocês ele vai falar de algumas reformas, né, posteriores a Lutero, na Escócia, na França, nos Países Baixos. Bem, não, não achei tão relevante trazer isto, né, esses três temas citados, pelo fato de, assim, em vestibular cair pouco, né? É difícil cair, por exemplo, lá, como foi a reforma nos Países Baixos. Tem, claro, existe, claro, mas é uma prova mais específica, né? Para quem vai estudar, por exemplo, quem vai fazer uma prova para admissão no curso na academia propriamente da história ou direito, tá? Os demais, né, eles são mais baseados aqui nesse assunto que eu trago para vocês, que é a contra-reforma da Igreja Católica, ok? É claro que se a partir do momento que a pessoa, que vocês, né, alunos, né, queiram uma explicação mais detalhada a respeito desses temas, né, vocês deixem lá um comentário lá, né, ou entrem em contato com o meu e-mail, que daí eu dou um jeito aqui, faço uma, né, eu dou um jeito aqui, faço um resumo ou, né, uma aula à parte, enfim, nós tentamos, fazemos aqui o que puder ser feito aqui para, né, para informá-los, né, para orientá-los aqui, tá legal? Bem, mas aqui especificamente aqui no assunto aqui, a contra-reforma da Igreja Católica. Bem, assunto. O que eu trouxe aqui, né? Eu trouxe uma temática mais específica da Igreja Católica enquanto, né, uma igreja que ela age, né? Ela se reestruture, ela vai fazer a sua reestruturação, vai ser de ataque, né, ao que está acontecendo, né? Aquele momento que está acontecendo ali, principalmente, como falei, né, atribuído às reformas ocorridas, né, por Lutero, por Calvino, né, Lutero Alemanha, Calvino França, Henrique VIII Inglaterra. Então, ela vai tomar uma medida a respeito disso, né, uma instituição que, né, governa a Europa Ocidental praticamente quase 1000 anos, tá? Como instituição, né? Nós temos que, quando a gente fala sobre a questão da igreja, né? Nós temos que, assim, olhar vamos colocar, com mais transparência a historiografia. Por que olhar com mais transparência a historiografia? Porque durante muito tempo a história ela se fez, né, a historiografia desse momento, principalmente da Idade Moderna para frente, ela se fez com bases, né, no humanismo, posteriormente no iluminismo, posteriormente, né, no século XIX para o século XX, como uma ciência, estou falando sobre a história, né, sobre a historiografia, e a sua, vamos colocar, a sua, o seu objetivo, assim, é claro, né, o seu objetivo claro foi uma historiografia, um momento, né, uma história pautada, vamos colocar, quase que numa vingança, né, para com toda a história ali, né, do passado, principalmente quando se fala, por exemplo, da história da Idade Média, tá? É um pouco meio que uma história vingativa, assim, né? Eu vejo isso de duas formas, né? Com um prisma um pouco mais, vamos colocar assim, um pouco mais abrangente, né? Um pouco mais com uma filosofia, não só uma filosofia humana, uma filosofia iluminista, ou uma filosofia
científica, né, eu vejo também como uma filosofia teológica também, tá? Por quê? Ué, porque eu sou historiador e, né, quase um teólogo, né? Me formo também, como esse ano aí me formo em, né, em teologia. Então, é interessante. Por que isso, né? Por que que eu falo isso? Bom, é o seguinte, os próprios historiadores hão de concordar, né, que a história, né, ela tem que ser parcial, imparcial, desculpe. Não pode existir parcialidade na história. Se existe parcialidade, você, né, de uma certa forma, né, atribui aquilo que você quer, né? Então, e não é assim. Nós temos que mostrar a história, ainda mais hoje, com inúmeras fontes discutidas, teorias e etc., né? Nós temos que mostrar a história como, vamos colocar, como realmente ela aconteceu, né? E não como nós gostaríamos que ela tivesse acontecido, tá? É óbvio, e até vou colocar aqui, vou mostrar aqui, que esse momento é um momento delicado, né? Esse momento é um momento de vulnerabilidade, tanto da instituição quanto, né? Vamos colocar aquele momento, esse momento de transição, né? De poder, de política, né? De política religiosa, de poder, e etc. É óbvio, né, que as consequências vão ser, vamos colocar, vão ser, assim, inaceitáveis quando se tem, ou quando se coloca, né, a questão do ser humano, que é a base de tudo, né? Quando nós pensamos na vida, nós pensamos no bem viver, né? Nós pensamos no homem, mulher, né? Entende? Hoje tem que falar, hoje tem que ser, né, tem que tem que ser, vamos colocar assim, tem que falar homem e mulher, né? Não pode falar homem porque senão, né, dá a impressão que estamos falando de gênero, né? Então, nós pensamos a história com isso, né? Com as liberdades, com os direitos, né? O que foram negados durante um tempo, né, que foram, vamos colocar, foram imposições. Então, quando se pensa a história ou a Contra-Reforma, né, da Igreja Católica, nós temos toda uma série de problemas, né, que vieram, tá, dessa instituição, tá, a Igreja Católica, dentre elas a própria questão da Inquisição, tá legal? O quadro de fundo aqui, a imagem de fundo aqui, é uma das 80 gravuras pintada por um pintor renascentista, tá? Polêmico, né? Chamado Francisco de Goya. Né? Esse Francisco de Goya, inclusive, ele tem até um filme para quem gosta de filme e para quem gosta de filmes assim com contexto histórico, ele tem um filme chamado As Cartas de Goya, que ele ajuda bastante vocês a entenderem esse momento. O Goya, ele era espanhol, né? E ele satirizava, né, aquela sociedade, aquele momento ao qual ele estava vivendo. A arte serve para isso, né? E o Goya, é claro que, né, não só Goya, mas outros que mudaram esse momento da história, como Lutero, por exemplo, tinham por detrás o quê? O mecenato, né? Tinham por detrás pessoas importantes que, né, protegiam, né? No caso aqui, o Goya da Inquisição, Lutero também. Senão esses dois teriam acabado na fogueira como milhares de pessoas que foram queimadas, né? Julgadas, condenadas, né? E queimadas, né? Ou enforcadas ou guilhotinadas pelo Tribunal Inquisitorial da Igreja Católica, tá? Então, falando um pouco sobre isso, né? O que é a Contra-Reforma da Igreja Católica? Ah, mas, de volta, antes né, de entrar diretamente no assunto, né? Pensar algumas coisas a respeito desse momento aqui, antes, né? Então, o que é esse momento? Esse momento é um momento,
o século aqui, o século XVI, o século XV, o século XVI, são momentos de desencadeamento, dá para se colocar assim. O que são momentos de desencadeamento? São momentos onde as coisas estão, as teorias estão sendo postas em prática, tá? Você pensar, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, aqui a questão do renascimento, né? O que é o renascimento? O renascimento é uma busca, né? É um movimento antropocêntrico, humano, né? Dentro do Renascimento você tem o humanismo e tal. E isso tudo não, ele se desencadeia aqui, mas a sua teoria, né? Vamos colocar, o seu surgimento, tá? Ele já acontece antes, né? E ele acontece antes aonde, né? Ele acontece antes, né? Principiado, promovido pela igreja, tá? Você pega o renascimento cultural, artístico, tá? Ele é a primazia, né? Ele é o desencadeamento e a primazia de uma escola que posteriormente vai formar pintores, vai formar escultores, etc. Mas isso tudo tem o começo, a primazia dele é no século XII, XIII, na Itália, tá? Com o renascimento promovido nas universidades. Universidades que foram criadas pela igreja, tá? Então, o que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando uma história um pouco mais consistente a respeito de quando se fala desse período. Tá? Senão você tem aquela coisa de historiador, né? Eu não sou, dentro da história, eu não sou nem esquerdo nem direito, como eu falei, eu sou um historiador, e um historiador ele tem que ter a sua imparcialidade. Para quem vai estudar história, preste bem atenção nisso. Não vai estudar história pensando que você vai sair de lá um Che Guevara, tá? Um revolucionário. Não é assim que é revolucionário, pode até ser, mas a revolução ou o revolucionário, ele tem que entender que ele está fazendo para o bem de todos, indiferente de quem ele acolha, diferente de quem ele proteja, tá? É o bem de todo mundo. Então, ou seja, ele está fazendo, ele tem de fazer o bem também para as pessoas que não o apoiam, se ele tem o poder. Então, assim como o historiador, ele tem que falar para todos, diferente da pessoa que gosta ou não gosta da sua posição, ele tem que falar para todos. Então, a melhor forma de se fazer isso é ser imparcial, tá? Você tem que ser imparcial. Então, eu estou sendo imparcial, então tem que buscar as questões, buscar o que realmente acontece nesse momento. E por que acontece? Mostrar num todo e não esconder alguma coisa, é aquela coisa, né? Geralmente a pessoa que tem parcialidade quando se fala de alguma coisa, obviamente que ela não vai falar da outra, né? Porque ela está o quê? Ela tá tendo uma posição política dentro dentro da sua função, dentro da sua profissão, e não é dessa forma que se trabalha. Então, para quem vai fazer história aí, pensa bem. Para quem vai fazer direito, isso vai ficar um pouco mais fácil, né? Ou não, ou não. Opa, pensei de volta aqui, né? Porque muitas vezes o advogado ele tem que ser totalmente parcial, né, cara? Então, mas não deveria, né? Deveria se pensar numa forma mais justa para com a própria história, né? Ela nos deixa fontes, né? Justamente para nós interpretarmos a ela, né? Então, eu estou tentando ser imparcial e não estou, como eu falei, ó, eu falei aqui que eu sou né, tanto historiador quanto teólogo, né? Então eu tento fazer essa junção, sem agressão, sem agredir ninguém, sem agredir o passado, né? Não, isso seria da parte do historiador, né? Um crime, né? Da parte do profissional seria um crime. Então, agora sim, agora voltando aqui, falando um pouco sobre essa questão, ó, contra-reforma na Igreja Católica. Primeiramente, se principia essa contra-reforma com o Papa Paulo III, ali, em 1542, com a Congregação da Inquisição, que passa a promover intensas perseguições e combates a heresias. O que nós entendemos por heresia aqui, né? O que é uma heresia? O que seria uma heresia? Sabe? Bom, heresia, né, é uma afirmação diante de uma verdade, né? Muitas vezes essa afirmação diante da verdade contesta a verdade. O que seria a verdade com relação à igreja? Seria o dogma.
Então, as heresias, elas foram combatidas não aqui especificamente, né? Elas já vinham, já havia um combate às heresias lá nas primeiras cruzadas, né? Que foi fatídico, né? Por exemplo, as cruzadas contra os albigenses, contra os cátaros, no sul da França, né? Onde a igreja criou um exército, isso no século XI, XII, criou um exército e sufocou, né? Né, vamos colocar assim, as verdades, as questões, né, que aquele povo, né, que se desprende da igreja, é um povo católico, os cátaros contra o são cristãos, desculpem, são cristãos que passam, de uma certa forma, a interpretar, né, de uma forma diferente o que a Igreja Católica tinha como verdade, né? Algumas negações, né, a respeito, por exemplo, né, da questão da pneumatologia, né, da Santíssima Trindade, né, né, então eles não aceitavam, por exemplo, lá que Deus criou o Filho, né, e o Filho e Deus, junto em conjunto, Deus e Cristo criam o Espírito Santo. A posição deles era outra, que não vale aqui entrar, né? Então, essas questões, elas são tidas como heresias, né? Como uma ofensa à palavra sagrada, ao sacramento, tá? Então, a liturgia dos cátaros e albigenses, passou a ser outra, que é a liturgia, a celebração, né, deles passaram a ser outras, tá? E isso, por isso, foram perseguidos e foram dizimados, né? Tem o castelo em ruínas, eu não vou lembrar o nome da cidade, mas é no sul da França, chamado Castelo de Montsegur, né? Merece uma visita para quem volta e meia dá um rolê aí pela Europa e curte história, meu, poxa, é fantástico, né? Você sente quando você chega a ele, quando você está nele, né? A pessoa que tem um mínimo, um pouco de sensibilidade, né? É, passa, sente, né? Algo assim triste, né? Né? Por quê? Porque, né, foi uma guerra santa, né? Uma das primeiras guerras santas que nós podemos conhecer. Guerra santa não é só exatamente entre Ocidente e Oriente, entre Maomé e Deus, não, Maomé e Maomé, né? Não desculpe, Maomé e Moisés, não, né? Vai além, né? Não é só essa guerra que nós conhecemos, que é extremamente política, né? Ela acontece já há muito tempo antes, ela já vem acontecendo há muito tempo, e vai se desencadeando em diversos momentos, dentre eles a Guerra Santa se desencadeia em 2001 com o ataque, 11 de setembro, com o ataque das Torres Gêmeas, né? Mas vamos voltar ao nosso assunto, porque senão eu sou que nem papagaio de marujo, né? Eu começo a falar uma coisa e vou para outra. Mas é isso aí. História é isso aí. Filosofia é isso aí. Sociologia é isso daí. Né? Geografia é isso daí. Matemática pode ser isso aqui. Biologia pode ser isso aqui. Tá? Tudo. Tudo. Né? Nós não vivemos num mundo como uma espécie de um armário onde as coisas estão numa gaveta. Nós vivemos num mundo onde... E essas gavetas têm chaves, né? Pode até ser o mundo com formato no armário e com gavetas, mas elas não têm chaves. Nem deveriam ter, né? Nós temos que... É claro que, né, temos que ter a cognição, né, de saber, vamos colocar, identificá-las, né? Mas não colocar numa coisa, montar, agora vamos estudar história, agora vamos estudar uma coisa diferente da outra. Não, forma alguma. Tudo faz parte de um todo. Tá? Então, as heresias nessa questão aqui, nesse momento aqui da nossa história, são exatamente o quê? São a perseguição aos protestantes, não, a Inquisição moderna, posteriormente que vai desembocar na Guerra de 30 Anos, 1618 a 1648. Tá? Então, posteriormente também que vai, né, formar países, né, como por exemplo a Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, uma protestante e outra católica, que até hoje ainda não se bico muito, mas vivia nos anos 60, você pegava na porrada, né, cara, o exército do IRA lá,
Cara, coisa horrível, né? Uma guerra é quase inadmissível você pensar, por exemplo, eu que sou estudante de teologia, inadmissível você pensar uma guerra em nome de Deus, né? Nós temos tantos e tantas, né, teólogos e teólogas, né? Tantos e tantos escritos falando sobre, né, uma nova aliança que é totalmente contra qualquer tipo do que né, de intolerância, né? Nossa, é quase é inadmissível, né? Você pensar matar em nome de Deus, porque, né, segundo o cristianismo ou os protestantismos ou outras religiões, a primazia, o primeiro, o começo de tudo é a vida nos dada, né? Segundo, claro, a teologia, segundo a filosofia. Não estou falando eu, não estou aqui para evangelizar ninguém aqui, muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário também não. Mas muito pelo contrário, no sentido de pregar alguma coisa. Não estou aqui para pregar, estou aqui para falar, muito pelo contrário, no sentido de falar real, falar história. Então, é difícil você, né, pensar que o mundo, né, ainda hoje é assim. Tá? Ainda hoje a intolerância racial é pautada pelo poder. Né? Olha o seguinte lá, os cristãos. Então, nesse momento houve uma disputa, né, muito grande entre os cristãos novos, né? Geralmente os cristãos novos são os judeus, né? Ou seja, os povos, né? Que entraram pela Península Ibérica, ali foram se espalhando pela Europa ao longo do século XII, XIII, né? Então, e com relação aos cristãos velhos que eram de uma certa forma, eram fundamentalistas, né? Tem uma questão a respeito do fundamentalismo que eu quero deixar para o final. Então, a Igreja Católica, com relação à intervenção das monarquias, que é o absolutismo, né? A monarquia apoia a Igreja, né? É conhecido pelo padroado real. Então, a monarquia, de uma certa forma, ela vai ganhar um título, né? Que é o padroado real, que é justamente uma parte da burguesia, da nobreza, da nobreza absolutista, que vai passar a defender os interesses da Igreja Católica. Nós estamos falando sobre política. Lembre na aula lá de sociologia ou filosofia, né, sobre a imagem, né, sobre a política que eu relacionei à política a Narciso, né, a mitologia grega, né, a política que se enxerga, né, se apaixona por ela mesma e não pelo outro. Tá? Diante disso tudo, das reformas, a mais importante foi essa daqui, o Concílio de Trento, que foi convocado em 1545 e foi concluído em 1563. Desse concílio surge lá a bula Index Prohibitorum. O que é essa Index Prohibitorum? Prohibitorum são duas palavras aqui latinas, né, em latim, né, que são o índice de livros proibidos, o que você pode, ou melhor, o que você não pode ler, né? O que você não pode ter em casa sob acusação de heresia, né? Podendo, por exemplo, a pessoa ser, né, vamos colocar, julgada, né? Presa, vamos colocar lá, torturada, julgada e condenada, tá? Então, isso tudo aqui, ele faz, a Inquisição, ela teve presente desde esse momento, tem muita coisa para se falar disso, né? É pena que a aula é muito curta, é meia hora, né? Então é muita coisa para se falar, tem coisas fantásticas para se falar sobre isso daí, coisas fantásticas, coisas que dizem respeito, né? Dizem respeito aos nossos dias de hoje. Tá? Porque se nós pegamos hoje uma igreja, as igrejas de hoje, algumas delas, e eu não estou falando só das igrejas pentecostais ou não pentecostais, eu estou falando da própria igreja católica mesmo, né? Tem uma relação direta com isso daqui, né? Hoje você tem o comércio da fé, né? Que eu sou totalmente contra, né? Não contra o santinho lá, né? Que a pessoa tem em casa ali, não é isso, mas é a forma como se faz isso, né? Os grandes shoppings da fé e não sei o que tem, a promoção de um materialismo, né? De algo material, assim, como se, né? Esses souvenirs, né? Da fé, que eu acho absurdo, né? As pessoas depositarem só exatamente naquilo, né, cara? Eu acho que
a questão da espiritualidade está para além daquilo que as pessoas não conseguem compreender, né? E nisso a igreja, as religiões vêm um grande nicho de comércio, né? Então se fala sobre isso, você vende, por exemplo, coisas absurdas que estão diretamente a 400 e 500 anos ligadas lá atrás. A venda da vassoura que vai limpar a tua casa e vai tirar o mal, vai tirar o diabo dentro da tua casa. Então limpe com essa vassoura aqui, ungida por Jesus, por Deus. A água do Jordão que o cara tira da torneira, por favor, para de enganar o povo, para de enganar e para de se enganar, se vocês estão vendo isso. Eu estou falando isso com toda a propriedade. Liguem a televisão que vocês vão ver. Liguem o YouTube, coloquem lá isso, algumas palavras-chave que vocês vão assistir, né? Nós temos recentemente aí ó, três, né? Não representantes, mas três pessoas que representavam instituições religiosas aí que estão mais sujos aí que não sei o quê, né? O João de Deus, que era do Espiritismo, aquele padre da Igreja Católica que desviou milhões ali, não sei se acho que de Minas Gerais, não lembro o nome do cara lá, mas um padre da Igreja Católica recém aí que está na mídia aí, né? Um padre da Igreja Católica, e a Flor Delis lá né? Que era criou uma igreja só para ela. Pelo amor de Deus, cara, vamos ter consciência, vamos pôr a mão no coração e vamos pensar que Deus, né, é uma força que nos guia, nos protege, nos ilumina. Vamos pensar assim, por mais que de repente, não acredito em Deus, então, beleza, não tem problema. É bem-vindo também. Se você faz isso, você tem todo o livre-arbítrio para fazer isso, né? Desde que seja uma pessoa boa, tocamos a vida. Ok? Então, interfiro a aula aqui para a próxima semana, nós começarmos na segunda-feira.